Bom dia, meus irmãos. Que alegria, que privilégio chegar hoje de manhã na EBD para juntos, aprendermos. Nós vamos aprender juntos a palavra do Senhor, o alimento da nossa alma, o alimento da nossa vida espiritual. Como foi a semana dos irmãos? As lutas, as bênçãos, Passamos por lutas, como cantamos, Mas a vitória é certa, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Nós estamos caminhando para o final, do livro de Esdras. Estamos no capítulo 5, hoje vamos fazer o 5 e o 6, vai faltar o 7, o 8 e o 9, que não vai demorar. E tem sido uma bênção para mim estudar este livro e olhar para a história do povo de Israel, como foi esse restabelecimento do povo em Jerusalém após o cativeiro babilônico. Abra comigo a sua Bíblia para Esdras capítulo 5, verso 2. Esdras 5, 2. Bom dia aos irmãos que estão em casa, sejam bem-vindos à EBD. Abra sua Bíblia comigo, pegue a sua Bíblia com a sua família, aí na sala ou no quarto, onde você estiver, e vamos juntos estudar a palavra do Senhor. Quantos abriram em Esdras, capítulo 5, verso 1 e verso 2? Amém. Vamos ficar em pé, fiquem em pé comigo, meus irmãos. Nós estamos no segundo ponto desta lição, e o segundo ponto tem como título: Liderança responde à voz de Deus, ou a liderança responde à voz de Deus. É bom ouvir a voz de Deus, irmãos, é bom ouvir a palavra de Deus, mas melhor quando nós correspondemos à voz de Deus e à palavra de Deus. Esdras 5, verso 1 e verso 2 diz: E os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesuá, filho de Josadaque, e começaram, aqueles estão correspondendo, e começaram a edificar a casa de Deus, que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam. Amém, meus irmãos? Louvado seja o Senhor. Bom dia a tu, seja bem-vindo. Oremos. Pai, obrigado porque temos visto os teus servos na escola bíblica dominical. Isso alegra o meu coração, isso alegra de vê-los aqui. Eu sei que há alguns que estão em casa que não puderam chegar hoje por alguma razão, mas que estão em casa, ali conosco, aprendendo a palavra de Deus. Ó Pai, que o teu Espírito, somente Ele, possa nos ensinar hoje. Nós queremos estar com o nosso coração aberto para Ele, estamos, e queremos que Ele ministre no mais profundo do nosso coração, para que o nosso aprender seja diligente, seja eficaz na nossa vida, no nosso dia a dia. Ó Pai bondoso, que o teu Espírito conduza a tua palavra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Então, a liderança responde à voz de Deus. A liderança responde. Então, logo após ouvir a profecia de Ageu e Zacarias, estes dois homens, que eram os dois líderes principais, eles compreenderam a mensagem do Senhor e foram trabalhar e foram reedificar novamente o templo do Senhor. Nós falamos de que a voz do Senhor, ela é sempre clara, ela é sempre audível, ela é sempre direta ao nosso coração. Eu lembro quando eu fui chamado ao ministério, e aquela palavra era para mim, e Deus falou no meu coração, e Deus fala assim, Deus fala. A gente sai de alguns cultos, ouve algumas mensagens, a gente fala, poxa,
Era para mim essa palavra, eu precisava ouvir. Já aconteceu com você? Tem acontecido? Então Deus continua falando, que nosso coração permaneça abertos para a voz direta do Senhor. Então nós vemos aqui, irmãos, uma prontidão, nós vemos uma diligência ao convite do Senhor na vida desses dois líderes ali do povo de Judá ou os judeus. Então, quando Deus nos coloca diante de um projeto, quando Deus te chama para algo, você pode vencer e deve vencer os obstáculos que vai surgir na caminhada por meio da palavra de Deus. Você deve estar atento, confiado na palavra, olhando para a palavra. Aquela mesma palavra que falou um dia com você, que te desafiou para aquela missão, é a mesma palavra que vai te sustentar. Amém? É a mesma palavra que vai fazer com que você enfrente com coragem e determinação aquilo que Deus colocou no seu coração. Foi o que aconteceu com esses homens. A mesma palavra que os levantaram é a mesma palavra que vai manter eles firmes, realizando o trabalho do Senhor. Veja só o que Paulo falou para Timóteo. Abra sua Bíblia lá, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Nós sabemos que Timóteo é um jovem pastor, né? E ele estava experimentando no seu ministério oposição à sua mensagem, oposição a ele mesmo, a sua vida pastoral, pelo fato dele ser um jovem ainda. E Paulo vai dar para ele algumas palavras. Timóteo, ouça o que Deus está falando com você, e é por meio desta palavra que Deus está falando que você vai sair vencedor, que você vai resistir à oposição aí. Quantos abriram 2 Timóteo 1,7? Vamos ler todos juntos? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 7. Leiamos, meus irmãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de moderação, de amor e de moderação. Amém, eu troquei ali. Então veja o que Deus está falando ao coração de Timóteo. Timóteo, anima-te, fique firme aí, fica firme, rapaz. Não permita que a intimidação, venha desanimar você. Meus irmãos, nós somos intimidados em todos os momentos da nossa caminhada cristã. E se nós permitirmos que essa intimidação venha nos parar, nos bloquear, nós não vamos realizar com efetividade a obra que Deus colocou no nosso coração. Então, Deus não nos deu um espírito de temor. E é o Espírito de Deus que faz com que estas verdades se tornem, claras e forte e poderosa no nosso coração. E essas três palavras que o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo aqui, o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação, elas são o fruto do Espírito, faz parte do fruto do Espírito. O amor e o domínio próprio. E a fortaleza que vem do próprio Espírito Santo de Deus que habita em nós. Então você tem passado por algum temor diante daquilo que Deus tem colocado no seu coração? Não temas, continue fazendo a obra do Senhor. Dependa do Espírito Santo de Deus, dependa da palavra de Deus. Volta a sua Bíblia para 1 Timóteo agora. Nós estamos em 1 Timóteo 4:12. E os jovens podem dizer este versículo com toda a propriedade, Vitor, que é o versículo-chave da mocidade. Quer recitar de cor, Vitor?
Vamos ler todos juntos? 4:12, 1 Timóteo 4:12, leiamos. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Timóteo, Deus está falando para você. Ninguém despreze a tua mocidade. Ser um exemplo, rapaz, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Faça a sua parte, tenha vida com Deus. Olha o versículo 13, ele vai dizer: persiste em ler e exortar e ensinar até que eu vá. Olha o versículo 14, só a primeira parte. Não despreze o dom que há em ti. Deus te deu dons, não despreze, não deixe que ninguém te intimide. Esta é a palavra de Deus. E esta foi a palavra de Deus para Zorobabel e Jesuá, né? Por meio dos profetas. Não despreze, Deus tem um chamado, Deus chamou vocês para reconstruir. E a palavra de Deus fez com que Josuá e Zorobabel se levantassem, amados irmãos, fielmente para realizar a obra do Senhor. Uma pergunta aos irmãos: a quem ou a que você recorre para combater os males da indiferença, da oposição e do desânimo que às vezes vem na sua vida? A que você recorre? Me ajudem aí. A Deus, por meio da oração? Cristo Jesus é a oração, a palavra. Não tem outro meio, não tem outro meio de você se manter firme e se levantar diante da oposição que nós recebemos neste mundo, diante do desânimo. Não tem. Os dois únicos principais meios, a palavra e a oração. Amém, meus irmãos? E eles foram combatidos aqui, a oposição, por meio da palavra de Ageu e Zacarias, né? Então note, irmãos, a grandiosidade da palavra de Deus, como a palavra de Deus é importante, como a palavra de Deus deve estar presente na nossa vida todos os dias. Então, quando nós nos levantamos para trabalhar para Deus, Ele nos concede graça e força para concluir as tarefas que Ele designou por meio da sua palavra. Não tem outro meio. E pode confiar, pode confiar. Quantos dos irmãos já assistiram aquele filme, Meu Pai? Ele é um bombeiro, ele está perdendo o casamento. Prova de fogo, né? Prova de fogo. Interessante como aquele rapaz se volta para a palavra de Deus. Ele tem um livro, né? Um livro que o pai recomenda para ele ler. E Deus transforma a vida dele. Há um outro filme chamado A Virada. Quantos já assistiram A Virada? Já foi lindo esse filme também. Onde ele era um comerciante de carro totalmente errado. E ele vai à falência, e aí Deus começa a trabalhar a vida dele, e ele começa a ler a palavra, e ele começa a ler, levantava de madrugada e deixava Deus falar, Deus fortalecer, Deus encher o seu coração, e de repente as coisas começam a mudar na vida. É a palavra, meus irmãos, é a palavra de Deus. Ela continua poderosa, ela continua eficaz, ela continua penetrante, ela continua um agente glorioso do Espírito Santo de Deus para transformar a realidade da nossa vida. Amém, meus irmãos? Então a liderança corresponde à voz de Deus. Terceiro, liderança persegue seus alvos esperando em Deus.
Então nós devemos ter um alvo, e alvos que muitas vezes Deus coloca na nossa vida, e esses alvos devem ser perseguidos e realizados esperando em Deus, confiando em Deus, dependendo de Deus. Por que eu digo isso? Porque assim como quando a obra, reiniciou, os inimigos novamente se levantaram. Os inimigos novamente procuraram atrapalhar a obra. Olha o verso 3 e o verso 4, olha só o que aconteceu aqui. Naquele tempo, Esdras 5, volta a sua Bíblia lá para Esdras 5, verso 3 e verso 4, olha só. Naquele tempo vieram a eles Tatenai, governador da além do rio, e Setar-Bozenai e os seus companheiros, e disseram-lhes assim: quem vos deu ordem para reedificardes esta casa e restaurardes este muro? Disseram-lhe mais: e quais são os nomes dos homens que construíram este edifício? Vocês notem aqui a resistência se levantando? Novamente está havendo resistência aqui. E não é qualquer resistência agora. Por que não é? Porque esse Tatenai aqui, ele é um sátrapas. O que é um sátrapas? Um sátrapas naquela época era governador de províncias. Era alguém determinado, indicado pelo rei, aqui, rei Dário, para cuidar de uma província. E quem está falando com Zorobabel aqui é justamente este homem. Setar-Bozenai aqui, ele talvez fosse um secretário aqui. Para os irmãos terem uma ideia, entre todo o Império Persa só havia 20 homens que tinham este cargo aqui de Tatenai, sátrapas. Ele é alguém que é protetor do poder, é o que significa essa palavra sápatras. Ele protege o poder do rei, ele protege o poder, vamos dizer, de um imperador naquela região. E quem está falando com Zorobabel é este homem. É um homem que tem credenciais acima de Zorobabel. Os irmãos entendem? E ele chega intimando. Quem deu ordem? Eu quero o nome de vocês. Quero o seu nome. Eu quero o nome de todos os que estão construindo e também quero o nome daqueles que são os líderes. Você já imaginou a pressão psicológica que eles estão enfrentando aqui? Me dê os nomes de vocês. Qual vai ser a reação de Zorobabel aqui? Zorobabel, meus irmãos, eles vão recusar parar. Eles não vão parar desta vez. E eles vão dizer o seguinte: nós temos ordem do rei Ciro aqui. E nós não iremos parar. Enquanto não tiver a ordem também, ou a autorização do rei que está agora, Ciro já passou, agora é o rei Dário. Veja o verso 5, o que ele vai dizer. Olha que lindo esse verso 5. Vai dizer: porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciões dos judeus, e não os impediram, até que o negócio chegasse a Dário, e viesse resposta por carta sobre isso. O que os irmãos entendem quando a palavra de Deus diz: porém os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus? Que lição maravilhosa os irmãos tiram daí? Me fala. Sobre os justos. O que mais? Me ajudem. Os olhos de Deus estão sobre os justos. Sim. Apesar dos ataques dos inimigos, mas Deus estava controlando a situação. Exatamente.
Podemos dizer que os olhos de Deus estão sobre aqueles que estão realizando a obra do Senhor? Por isso que nós, como nós abraçamos a obra de Deus, irmãos, nós não precisamos nos preocupar. Os olhos de Deus estão sobre você, Lucas. Você que toca, você que cuida disso. Os olhos de Deus é sobre aqueles que dizem, eis-me aqui, usa-me a mim. De uma forma especial. Eu sei que Ele está sobre todos os justos, irmã, e Ele está. Mas aqueles como Zorobabel e Josuá, que deixam a sua terra e colocam a mão na massa e dizem, eu vou fazer a obra de Deus. O texto está dizendo que os olhos de Deus estão sobre esses homens. Os olhos de Deus estão sobre a liderança desta igreja, sobre cada professor, por todos aqueles que decidem fazer algo por Deus. Os irmãos entendem? Como é maravilhoso, como é confortante isso. Meus amados irmãos, como isso é maravilhoso. Isso deve nos manter no dever de fazer. Isso deve alertar-nos diante das dificuldades desalentadoras que se levantam. Levanta ou não levanta quando nós queremos fazer a obra, né, irmã? Levanta, tá as irmãs orando aí toda quinta, terça-feira, né? Isso é obra do Senhor, os olhos do Senhor estão sobre as irmãs, sobre os homens. E quando vem situação desalentadora, Bruna, a gente pode dizer, não, eu creio, a palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão sobre nós. E nós vamos permanecer aqui. Nós vamos continuar fazendo a obra do Senhor. Versos 6 e 7. Verso 5, né? Até que o negócio chegasse a dar e viesse resposta por carta sobre isso, a cópia da carta de Tatenai, o governador da além do rio, a Setar-Bozenai e os seus companheiros afarsiquitas que estavam da além do rio, enviaram ao rei Dário. Enviaram-lhe uma carta na qual estava escrito toda a paz ao rei Dário. Note que, como eu já disse, esse camarada aqui, né, o tal de Tatenai, nós vemos no texto aqui, que o texto coloca, né, a sua submissão ao rei Dário. Ele não toma nenhuma atitude contra a liderança de Deus ali. Ele vai escrever uma carta. Ele escreve uma carta, então, para o rei Dário, para ver, e nós vamos ver qual é o teor desta carta aqui, né? Então, meus amados irmãos, jamais nós devemos nos desviar dos propósitos de Deus, que Deus colocou no seu coração para fazer. Amém? A ação de Deus em favor daqueles que estão destemidos na obra e no trabalho do Senhor. E a integridade daqueles líderes era tão grande que ele não pôde fazer outra coisa a não ser escrever para o rei Dário e esperar uma resposta do rei Dário em relação àquela obra lá. Verso 8, verso 9, vamos ler até o verso 10. Seja notório ao rei que nós fomos à província de Judá. Essa é a carta, a casa do grande Deus. Por que ele diz grande Deus aqui? Será que eles temiam o Deus de Israel? Não, quando ele diz grande Deus aqui, ele está falando do grande Deus de Judá, o grande Deus dele, né? A qual se edifica com grandes pedras, e a madeira já está sendo posta nas paredes, e esta obra vai sendo feita com, me ajudem, diligência, e se adianta em suas mãos. Note como esses homens de Deus estavam diligentes, trabalhando, fazendo a obra do Senhor. Verso 9, então perguntamos aos anciãos, e assim lhe dissemos, quem vos deu ordem para edificardes esta casa e restaurardes este muro? Verso 10, além disso lhe perguntamos também pelos seus nomes, para todos declararmos, para que pudéssemos escrever os nomes dos homens, que entre eles são os chefes. Olha só, amados irmãos,
Mais uma vez aqui, ele está escrevendo uma carta, falando para o rei Dário, dizendo: nós intimidamos ele, rei. Pode ver que Tatenai quer fazer uma média com o rei Dário, né? Nós intimidamos eles. Irmãos, esse poder intimidatório acontece frequentemente na nossa vida. Isso acontece com um jovem dentro de uma sala de aula, quando o professor descobre que ele é um crente em Cristo. E esse professor, ele começa a pegar pesado só para ver a reação daquele aluno, ver as suas convicções. Essa intimidação acontece na família, né, irmã Maria José? É a família, muitas vezes com uma conversa só para ver a sua opinião. No trabalho, estava falando isso ontem, né, Lucas? Então essa intimidação, amados irmãos, o mundo se coloca sobre a nossa vida. Agora, a intimidação existe em todo o tempo, como existiu aqui. Agora, pergunto aos irmãos, qual deve ser a resposta esperada a essa intimidação que nós sofremos? Firmeza? Sim ou não? Ousadia? Convicção, Laércio? Sim. A nossa resposta às intimidações que recebemos no mundo, no trabalho, na escola, Vitor, na família, firmeza. As pessoas precisam saber da nossa firmeza em Cristo. Se você deixar ser intimidado, eles vão te intimidar e querer ganhar, né? Vão se dar por vitoriosos. Mas maior é aquele que está em nós. Firmeza, convicção da sua fé. Convicção. Olha que é intimidação. Eu pedi o nome deles, dos chefes. Quem está dando ordem para levantar essa obra aí? Verso 11, meus irmãos. E esta foi a resposta. Agora, note a resposta deles, dos judeus. Qual foi a resposta? E esta foi a resposta que nos deram. Olha que Zorobabel vai dizer: nós somos servos do Deus dos céus e da terra, e reedificamos a casa que há muitos anos foi edificada, porque um grande rei de Israel a edificou e a terminou. Meus irmãos, vocês não notam que essa resposta está fora do contexto? Ele está perguntando quem deu ordem e quais são os nomes. Qual seria a resposta normal para a pergunta? Eu sou Zorobabel, esse é Josuá, né? E o rei Ciro deu ordem. Então note que a resposta de Zorobabel, ela está fora, mas é uma resposta que revela algo grandioso para nós. Nós somos servos de Deus. Primeiramente, quando nós estamos diante de uma oposição, nós precisamos ter essa certeza de quem nós somos servos. Eu sou servo do Deus Altíssimo. Segundo, nós precisamos deixar claro ao opositor a quem nós servimos, a quem nós estamos amando, a quem nós devemos submissão. É isso que Zorobabel está dizendo. Ele não dá a resposta que Tatenai quer, ele se coloca à sua posição como servo de Deus Altíssimo. Eu sou servo de Deus. Isso é coragem, isso é convicção, isso é ousadia. É o que se espera, amados irmãos, da nossa vida nesses dias, meus amados irmãos. Nossa lealdade deve ser primeiro ao Deus do céu. Ele está dizendo: nós não queremos agradar, nós só queremos agradar a Ele. E é Ele que nos irá nos recompensar, é Ele que vai nos proteger. Não adianta nos intimidar. Então é isso. Não é isso que Pedro diz? Estejam sempre preparados para responder com mansidão. Não é isso? Vamos abrir lá, 1 Pedro 3,15.
A razão da vossa? Na verdade, ela estava fora do contexto técnico de os governadores que enviavam para alguém não ia por técnico, que já sabia que Deus tinha ligado até o coração do rei, e a disponibilidade de Deus poderia explicação técnica ao governador. Exatamente. Amém. Você vê? É assim. Ele não se preocupa nem um pouco. Ele fala: nós somos servos de Deus. Está vendo que posição privilegiada e que convicção? Quantos lê? Vamos ler tudo junto? 1 Pedro 3,15. 1 Pedro 3,15. Aqui. Leiamos. Antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Louvado seja o Senhor. É isso que eles estão falando. Eles estão respondendo à razão da sua esperança, à razão da sua fé, à razão da sua crença, às suas convicções. Verso 12, irmãos, vamos caminhar. Qualquer irmão que queira falar algo é só levantar a mão, tá bom? Verso 12. Ele vai dizer assim: mas depois que nossos pais, olha só a resposta que eles deram, continuaram dando. Mas depois que nossos pais provocaram a ira de Deus dos céus, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, o caldeu, o qual destruiu esta casa e transportou o povo para a Babilônia. Meus irmãos, note que ele está trazendo uma resposta muito interessante aqui. Primeiramente, sobre Deus. O que ele está falando sobre Deus? Ele está dizendo claramente que o exílio que aconteceu, foi o exercício do poder de Deus, e não a falta do poder de Deus. Deus nos entregou. Ou seja, Nabucodonosor foi uma ferramenta nas mãos de Deus. Não foi uma fraqueza de Deus, que o Deus de Israel é um Deus fraco e por isso o povo foi dominado e levado para a Babilônia. Ele está dizendo: não, Deus nos entregou nas mãos de Nabucodonosor. Nabucodonosor estava fazendo aquilo que Deus já tinha determinado. Pode falar, meu irmão. Devido à consequência de uma ação incorreta da parte do povo de Deus para com Deus. Exatamente. Deus é amor, mas Deus é justiça. Irmão José Maria está falando devido a uma ação errada do povo de Deus para com Deus. Deus é amor, mas também é justiça. Note o arrependimento deles. Nós vemos aqui também nesta resposta a marca do verdadeiro arrependimento. Veja a resposta, vamos ler a resposta novamente. Mas depois que nossos pais provocaram a ira dos céus, do Deus dos céus, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o caldeu, o qual destruiu esta casa e transportou o povo para a Babilônia. Note que ele está dizendo de que os pais pecaram e eles também, como povo, ele está se colocando aqui também. Nós pecamos. E muitas vezes, irmãos, nós temos como marca de arrependimento o reconhecer de que aquilo que você fez não foi o melhor. Puxa vida, eu não fiz algo bom. Aquilo que eu fiz, Vitor, não foi o melhor. Mas a verdadeira marca do arrependimento é passar a entender de que a culpa e a responsabilidade sobre o seu pecado é sua. Eu posso fazer algo e reconhecer que não foi bom e dizer, mas a culpa foi da Luciana, ela que me induziu a isso. Eu fiz algo, eu estou arrependido, eu não fiz algo bom, mas o que me levou a fazer isso foi Mozizir.
Não, o verdadeiro arrependimento passa-se também da responsabilidade de entender de que a culpa é minha. E é o que ele está dizendo aqui. Nós provocamos a ira de Deus. Nós pecamos. Nós erramos. Nós fizemos aquilo que não era da vontade de Deus. Esta é a marca do verdadeiro arrependimento. Quando você vai conversar com alguém verdadeiro arrependido e diz, não, mas isso aconteceu comigo, mas foi alguém que me induziu. Não, o verdadeiro arrependido, ele vai dizer, eu sou culpado, eu pequei, eu pisei na bola com Deus, eu sabia o que tinha que fazer, mas eu fiz errado. Essa é a marca também do verdadeiro arrependimento. Amém, meus irmãos? Vamos então, meus irmãos, a partir do verso 13. Porém, no primeiro ano do rei Ciro, rei de Babilônia, o rei Ciro deu ordem para que esta casa de Deus se reedificasse. É a continuação da carta, perfeito? E até os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus que Nabucodonosor tomou do templo, que estava em Jerusalém, e os levou para o templo de Babilônia. O rei Ciro os tirou do templo de Babilônia, isso é a resposta, né? E foram dados a um homem cujo nome é Sesbazar, a quem nomeou governador. E disse-lhe, toma estes utensílios, vai e leva ao templo que está em Jerusalém, e faze reedificar a casa de Deus no seu lugar. Então veio este Sesbazar e pôs os fundamentos da casa de Deus que está em Jerusalém, e desde então para cá se está reedificando e ainda não está acabada. Note, amados irmãos, que ele relata aqui o decreto de Ciro, do capítulo 1, mas os judeus, quando foi falar para Tatenai, ele não comentou a interrupção que houve de 16 anos, que isso nós estudamos no capítulo 4. Ele deixou quieto isso aí, né? Não vamos falar sobre isso. Não vamos falar sobre isso. Foi o que aconteceu aqui. Verso 17, último do capítulo 5. Agora, pois se parece bem ao rei, busque-se na casa dos tesouros do rei, que está em Babilônia, se é verdade. Note que Tatenai, o governador, ele não tem conhecimento do decreto de Ciro. Ele está duvidando dos judeus, certo? Note, ele está falando, vê se é verdade, ó rei Dário, que se deu uma ordem pelo rei Ciro para reedificar esta casa de Deus em Jerusalém. E sobre isso nos faça saber a vontade do rei. Capítulo 6 agora, irmãos. Estamos entrando no capítulo 6. E o capítulo 6, ele tem um tema. É esse tema aqui. É esse aqui. Deus transforma mal em bem. Você crê nisso? Eu também creio que o meu Deus, ele transforma mal em bem. Porque o tiro de Tatenai vai sair pela culatra. Vamos lá, verso 6. Então o rei Dário deu ordem e buscaram nos arquivos onde se guardava os tesouros em Babilônia e em Aquimetá, alguma versão diz Aquibatana, no palácio que está na província de Média se achou um rolo e nele estava escrito um memorial que dizia assim. Vamos parar aqui, vamos tirar algumas lições daqui. Primeiramente, como nós já vimos, Tatenai, o governador, ele duvidava da existência do decreto do rei Ciro. Mas o rei Dário, ele sabia que existia o decreto, mas ele não sabia onde estava o documento do decreto. Ele não sabia onde estava. Então o que ele fez? Ele pediu para que com diligência observasse em todo o Império Persa. Olha só isso, com diligência, e procure este rolo, procure esse documento, procure esse decreto. E foi encontrado lá nessa cidade de Aquimetá. Nós sabemos que a Pérsia de ontem é o Irã hoje.
É a região do Irã. Então, todo o Irã foi o Império Persa. Então, naquela região do Irã, nessa cidade, eu procurei essa cidade ela tem o nome hoje de Ecbatana, o mesmo nome que algumas versões carregam. Ela existe, aonde encontrou esse rolo que estava o decreto do rei Ciro. Vamos continuar, verso 3 e 5. E no primeiro ano, é o que diz o decreto. E no primeiro ano do rei Ciro, o rei Ciro estabeleceu o seguinte decreto: a casa de Deus em Jerusalém se reedificará para lugar em que se ofereçam sacrifícios, e os seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados. E 3 carreiras de grandes pedras, de uma carreira de madeira nova, e a despesa se fará da casa do rei. Além disso, os utensílios de ouro e de prata da casa do Deus que Nabucodonosor transportou do templo que estava em Jerusalém e levou para a Babilônia serão restituídos para que voltem ao seu lugar, ao templo que está em Jerusalém, e serão postos na casa de Deus. Os irmãos estão vendo esse decreto. Os irmãos, nós estudamos esse decreto no capítulo 1. Os irmãos estão notando que esse decreto parece com mais detalhes. É o mesmo decreto dado por Ciro, perfeito, é o mesmo decreto, mas são registros independentes do mesmo conteúdo. Aquele decreto do capítulo 1, meus amados irmãos, ele foi escrito em hebraico. Aquele decreto do capítulo 1 foi o decreto aonde os arautos anunciaram para os judeus acerca da decisão do rei Ciro de reconstruir novamente o templo. Então, é essa a principal diferença. Estava escrito em hebraico e era algo que o arauto apenas proclamou para os judeus em hebraico. Agora, este rolo achado, ele não está escrito em hebraico, ele está escrito em aramaico, porque é um documento oficial da Pérsia. E agora esse documento, ele tem pormenores, ele tem detalhes do tamanho do templo, de como deveria ser reedificado novamente. Então, esse documento aqui que ele acha era o documento oficial, administrativo, que o próprio rei Ciro mandou escrever. Por isso que nós achamos mais detalhes aqui. Perfeito? Agora, vai ter o efeito contrário. Vamos continuar a leitura? Verso 6, verso 7. Agora veio o efeito contrário. Louvado seja Deus por isso, porque o nosso Deus, irmã Maria José, ele é glorioso. Diz: agora pois, é o rei Dário falando. Agora pois Tatenai, governador da além do rio, e Setar-Bozenai e os seus companheiros, os afassarquitas, que habitais da além do rio, apartai-vos dali. Ele está dizendo: aparta-se daí, ou seja, sai fora, não atrapalhe, deixe ele trabalhar. Não é a mesma coisa, irmãos, que Gênesis 50, 20 diz? Abra sua Bíblia lá. Gênesis 50, 20 diz palavras de José. E o outro irmão abra Salmo 35, 4. (50, 20). Vamos ler tudo juntos? Leiamos. Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Esse é o Deus que nós servimos. Salmos 35, 4. Quem pode ler?
Hã? Pode ler. Sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida, voltem atrás e envergonhem os que contra mim pensam mal. Amém. Sejam envergonhados e confundidos aqueles que atentam, contra a minha vida. Então é o que vai estar acontecendo aqui. Salmo 35, verso 4. Esses homens estão sendo confundidos e envergonhados. Mas não é só isso, irmãos. Dário não somente vai pedir para que se execute o decreto. Ele vai aumentar. Ele vai aumentar o decreto. Volta a sua Bíblia para lá. Verso 8, verso 9. Ele vai dizer também, por mim, se decreta que a vez de fazer com os anciãos dos judeus, para a reedificação desta casa de Deus, a saber, que da fazenda do rei dos tributos da além do rio, se pague prontamente a despesa a estes homens, para que não interrompa a obra. Graças a Deus, amém, irmãos? Quem queria bancar a obra agora? O governo. O governo iria bancar a obra. Com o quê? Com imposto. Esse imposto vinha de qual região? Região da além do rio. Aonde quem que era o sátrapas? Quem era o governador lá? Tatenai. Ele que vai bancar. Ele que vai bancar a obra. Você não somente vai permitir eles construírem, mas do seu caixa, Tatenai, de todos os impostos que você levanta aí, você vai sustentar e vai dar condições a eles trabalharem. Versículo 10. Versículo 9. E o que for necessário, como bezerros, carneiros, cordeiros para o holocausto ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho e azeite, segundo o rito dos sacerdotes que estão em Jerusalém, e desse-lhes de dia em dia, para que não haja falta. Você vai sustentar também a adoração deles. Amém? A adoração deles, todos os holocaustos, todos os sacrifícios, você vai dar, você vai nutrir, você vai providenciar para eles. E ele vai dizer prontamente o que for necessário de dia em dia, para que não haja falta. Louvado seja Deus. Olha a bênção, irmãos, que eles receberam. Eles não somente podiam continuar, mas aquele governo opressor, Deus vai usar para sustentá-lo e garantir a segurança deles ali. Um grande homem de Deus chamado William Cooper, ele disse o seguinte: as nuvens que tanto temeis, essas estão cheias de misericórdias. Louvado seja Deus. As nuvens que nós mais tememos é as nuvens que estão cheias da misericórdia de Deus. É ali que está a graça de Deus, a bondade de Deus, o agir de Deus. Então, não temas. Versículo 10, está chegando a minha hora para passar por irmão. Vamos ver verso 10 aqui para terminar essa parte. Para que ofereçam sacrifícios e cheiro suave ao Deus dos céus. Olha que ele vai pedir, o rei Dário. E orem pela vida do rei e de seus filhos. Dário não temia o Deus de Israel. Mas, irmãos, lembram de que a maneira como o governo pérsico tratava os seus cativos. Babilônia tinha um jeito, a Síria tinha um jeito e os pérsicos tinham outro jeito. Os persas, eles deixavam o povo viver a sua cultura e também a sua religião. Então ele está permitindo aqui, ele já havia permitido, Ciro havia permitido, e agora ele está pedindo proteção. Proteção ao Deus de Israel. Ele não venerava o Deus de Israel, mas ele está pedindo proteção. Vai que esse Deus de Israel é mais forte do que os outros deuses. Porque... Vai que, porque ele não fez isso só com os judeus, ele fez isso com todas as outras nações ali.
E cada uma das nações tinha o seu Deus. Então ele pedia, pede para o seu Deus me proteger. Então vai que o Deus de Israel, o Deus mais forte, eu vou ficar bem com esse Deus. Então eu preciso também da proteção dele. Então note que o homem mais poderoso daquela época, amados irmãos, ele reconheceu de que existe um Deus maior do que ele. Ele reconheceu que existe um Deus que ele necessitava dos seus cuidados. Peça para o seu Deus cuidar de mim e cuidar dos meus filhos. Versículo 11 e 12, é até onde nós iremos hoje. Também por mim se decreta mais um decreto, o segundo decreto que ele escreve, que todos os homens que mudarem este decreto se arrancará um madeiro da sua casa, e levantado o pendurarão nele, e da sua casa se fará por isso um monturo. O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derrube a todos os reis e povos, que estenderem a sua mão para mudar o decreto e para destruir esta casa de Deus que está em Jerusalém. Eu, Dário, abaixei o decreto, com diligência se faça. Louvado seja Deus. Ele decreta o seguinte: a morte, pena de morte a todos os que se opuserem aos judeus. E mais ainda, ele decretou também que todos os reis e povos estavam impedidos de interromper aquela obra ou mudar o seu decreto. E ele termina dizendo: faça isso com diligência. Diligência significa faça isso com cuidado, faça isso com consideração, faça isso com zelo, com empenho e com esforço. Eu, Rei Dário, assino. Louvado seja o Senhor. Deus usa, ele transforma o mal em bem. Que nós possamos confiar no nosso Deus. Não sei que tempo você tem vivido, tempo você tem experimentado na sua vida, qualquer que seja, esse Deus, ele transforma o mal em bem. Que diante das aflições, das angústias dessa vida, nós possamos confiar nisso, depender de Deus sempre. E sermos convictos, como falamos, tenha convicção da sua fé. Como eles bem disseram, nós somos servos do Deus do céu e da terra. Nós servimos o Deus Todo-Poderoso e Ele vai cuidar de nós. Tenhamos essa certeza. Que Deus nos abençoe.